Renault do Brasil, treinamento à rede. Esta é uma videoaula sobre instalação de alargadores. Este treinamento foi desenvolvido pela Renault do Brasil em parceria com o fabricante do acessório, como apoio para a rede concessionária Renault. As instruções que você irá assistir a seguir foram baseadas no veículo Oroch, mas valem para toda a linha Renault Duster. Para a execução da instalação, procure uma área coberta, bem iluminada e livre de poeira e correntes de vento. Você precisará também de uma bancada de apoio limpa e organizada. É importante que o instalador utilize um jaleco com os botões cobertos e não faça uso de aliança, anéis, pulseiras, correntes, relógio ou quaisquer outros acessórios que possam riscar a pintura do veículo. Não deixe de utilizar os EPIs, sapatos de segurança, óculos e luvas de proteção. Materiais necessários. Para a limpeza, álcool isopropílico e pano macio limpo e seco. Para a execução, aplicador de cola, antiaderente e cotonete para a aplicação. Ferramentas necessárias. Parafusadeira. Broca de 3 mm, caneta tipo marcador, estilete, chave L10 curta, chave Phillips, chave Torx 20 e alicate. Após a separação dos materiais e ferramentas, efetue a abertura do kit de alargadores. Faça a conferência dos acessórios e certifique-se que os mesmos não possuem nenhum tipo de avaria ou defeito de fabricação. Juntamente com o kit, está disponível o manual de instalação que você pode e deve consultar antes de cada etapa ou quando tiver dúvidas. Para o manuseio dos acessórios, utilize a bancada de trabalho como apoio, lembrando que é muito importante que a mesa esteja organizada e limpa para que nenhuma das peças seja contaminada por algum tipo de gordura, ou então seja riscada ou manchada. O acessório deve ser instalado sem quaisquer danos. Procedimentos de instalação. Iniciaremos a demonstração dos procedimentos de instalação pelos alargadores traseiros e posteriormente demonstraremos a instalação dos dianteiros. Com o veículo totalmente limpo e seco, efetue a limpeza adicional das áreas de instalação dos alargadores com auxílio do álcool isopropílico e de um pano. Este procedimento deve ser efetuado executando movimentos para fora da carroceria, de modo a remover as sujeiras mais persistentes, mesmo após a lavagem. Também tem a função de evaporar quaisquer resíduos de água e sabão que ficarem após esta etapa. Com o auxílio do alicate, remova as duas porcas que prendem a parte inferior do acabamento do estribo nos paralamas traseiros. Remova também o parafuso lateral de fixação. Apoie o alargador, encaixando primeiramente pela parte inferior, depois prenda-o provisoriamente com o parafuso lateral, utilizando uma chave Torx 20. Com o alargador alinhado ao paralama e ao para-choque traseiro, marque sobre a peça a linha de referência utilizando a caneta tipo marcador, a mesma utilizada em quadros brancos. Inicie a aplicação do primer antiaderente a uma distância de aproximadamente 5 mm abaixo da marcação. A margem de 5 mm é para evitar que durante a aplicação do primer, este ultrapasse a linha de marcação e manche a pintura do veículo. Portanto, evite encharcar demais o cotonete, pois o primer espirra facilmente. Com o álcool isopropílico e um pano, efetue a limpeza da peça na área do lado da dupla face, onde será aplicada a cola. Após a limpeza, inicie a aplicação do primer na mesma área da cola ou mastique. Deixe secar por 3 minutos. Uma vez seco o antiaderente ou primer, a cola já pode ser aplicada sobre a superfície.
Para a correta dosagem, corte o bico do tubo de mastique na menor dimensão possível. Caso seja aplicado em excesso, no momento da instalação a cola irá expandir para a área dupla face, contaminando-a e comprometendo a instalação da peça. A dimensão ideal do cordão de mastique de aproximadamente 5 mm de diâmetro. Finalizada a aplicação da cola em toda a área correspondente do alargador, com a ajuda do estilete, levante as pontas do liner da fita dupla face e dobre-as para fora. Nunca retire totalmente o liner antes da instalação da peça. No caso dos pequenos segmentos de fita dupla face das pontas, estes sim podem ter o liner totalmente retirado, pois servirão de apoio no posicionamento da peça. Após a preparação da peça, inicie a instalação alinhando inicialmente pela parte de baixo próximo ao estribo, depois a outra ponta e por fim alinhando com a marcação. Certifique-se que as pontas do liner estão para fora do alargador. Inicie lentamente a retirada do liner com uma das mãos. Ao mesmo tempo, faça pressão com a outra mão na parte superior do alargador, sobre a carroceria para melhor fixação da dupla face. Efetuar o movimento correto de pressão é importante para que o mastique, ao ser pressionado sobre o paralama, não contamine a dupla face. Recoloque as porcas de fixação por baixo do alargador, depois os parafusos de fixação por baixo do parabarro. Por fim, com a chave Torx 20, prenda o parafuso lateral retirado no início do processo. Nas peças de acabamento dos alargadores, siga o mesmo procedimento dos passos 3 a 5, marcação, preparação do paralamas e preparação do alargador, respectivamente. Para a correta instalação, encaixe primeiramente com o parafuso da cava de roda e posteriormente alinhe com as marcações efetuadas com a caneta e siga o mesmo procedimento demonstrado anteriormente para a retirada do liner com movimento de pressão do acessório contra o para-choque. Finalize fixando os parafusos. Efetue os procedimentos de marcação e limpeza executando o movimento correto de limpeza, para fora da carroceria. Lembre que, para a marcação do posicionamento da peça, é necessária a fixação provisória do alargador na posição final. Aproveite e remova todos os parafusos e instale as presilhas na parte interna da caixa de roda. Para facilitar o acesso com as ferramentas, efetue o esterço das rodas. Com a preparação do alargador devidamente executada, assim como a aplicação do primer no paralamas, inicie a instalação do alargador dianteiro alinhando primeiro a parte de baixo próximo ao estribo, depois a outra ponta e por fim alinhando com a marcação. Sempre certifique-se que as pontas do liner estão para fora do alargador. Inicie lentamente a retirada do liner com uma das mãos. Ao mesmo tempo, faça pressão com a outra mão na parte superior do alargador, sobre a carroceria para melhor fixação da dupla face. Terminada a etapa de colagem do alargador, prenda os parafusos de fixação por baixo do parabarro e também o parafuso lateral retirado com a chave Torx 20. Instale provisoriamente a peça de acabamento do alargador dianteiro, fixando o parafuso de cima da peça para que este fique perfeitamente alinhada com o alargador e o para-choque. Com a broca 3 mm, faça os 2 furos na parte dianteira do acabamento do alargador para melhor fixação da peça. Execute novamente o procedimento dos passos 3 a 5, marcação,
preparação do paralamas e preparação do acabamento do alargador, respectivamente. Para a correta instalação, encaixe primeiramente a parte de baixo, depois a outra ponta e posteriormente alinhe com as marcações efetuadas com a caneta. Siga o mesmo procedimento demonstrado anteriormente para a retirada do liner, com o movimento de pressão do acessório contra o para-choque. Antes de retirar todo o liner, fixe o parafuso superior e posteriormente retire o restante do liner. Finalize inserindo o parafuso de fixação inferior. Posteriormente, os demais parafusos por dentro da caixa de roda. E por fim, com auxílio da chave L10 curta, fixe a porca da parte de trás do alargador. Utilizando o pano com a menor quantidade possível de álcool isopropílico, efetue a limpeza das marcações de caneta na carroceria e do alargador, visando a retirada de quaisquer manchas de gordura sobre a peça. É importante utilizar o mínimo de álcool possível, para que este não escorra e penetre, contaminando a fita dupla face e também o mastique, comprometendo assim a colagem da peça. Após terminar a instalação dos alargadores de uma lateral, siga os mesmos procedimentos demonstrados anteriormente e efetue todas as etapas na instalação dos alargadores na outra lateral. Com toda a instalação terminada, verifique mais uma vez o acabamento procurando possíveis defeitos ou problemas antes de disponibilizar o veículo para entrega. Repasse ao cliente ou entregador as seguintes recomendações que devem ser seguidas pelo período mínimo de 48 horas para a total cura da cola. Não lavar o veículo. Não deixar o veículo sob chuva. Não deixar o veículo sob o sol ou ambiente com temperatura superior a 30 graus. Não ultrapassar a velocidade de 100 km por hora. Seguindo corretamente as instruções deste vídeo, você irá executar o serviço com qualidade e eficácia, evitando possíveis retornos para ajustes ou retrabalhos, além do mais importante, deixará o cliente satisfeito. Obrigado pelo seu tempo e bom trabalho. Renault do Brasil. Treinamento à rede.